Sejam bem-vindos ao Pod Pace, um podcast voltado para você que é médico de verdade, fez residência, uma boa faculdade e está meio perdido, quer empreender na medicina, quer ter conhecimento além do seu conhecimento técnico, aqui é o seu lugar. E eu sou Yara Guiar. Eu sou Alexandra Nowak. E hoje estamos sem o Eduardo, que está lá no evento da SME, adquirindo mais conhecimento para trazer aqui para a gente. E por isso hoje quem vamos tocar somos nós, né, Ale? Nós duas. Mulheres, aqui para falar sobre um tema, Alexandra, que a gente entende pra caramba. Já passou por isso. Já passou por isso, que é o seguinte: médico e sócio. O que ninguém te conta antes de dividir uma clínica? E aqui, gente, nós temos uma experiência na prática do que aconteceu conosco. E o nosso objetivo aqui vai ser passar para vocês, para quem está pensando em ter uma sociedade, convidar aquele amigo para fazer uma sociedade, abrir uma clínica para diminuir os custos. Fica aqui, escuta esse papo, porque nós vamos utilizar da nossa experiência para que você não cometa os erros que a gente já cometeu, né, Ale? É bem isso, aprenda com quem já fez. Então, como que a gente vai começar, Ale? Qual é o ponto de partida? Se a gente vai construir uma sociedade, tem um médico aqui que está assistindo a gente, vai estar pensando, poxa, eu não quero começar esse negócio sozinho, eu quero começar esse negócio com alguém. O que ele tem que fazer primeiro? O que ele tem que pensar para não cometer erros? Na verdade, o que todo médico faz hoje é escolher aquele amigo que confia no trabalho, que tem uma profunda admiração e resolve abrir uma clínica, um negócio com ele. Sem pensar antes em alguns pontos extremamente importantes que a gente aprendeu no nosso dia a dia e na trajetória de 6 anos da VECOR, que são valores. Será que esse seu amigo tem os mesmos valores que os seus? Será que a visão de futuro dele está alinhada com a sua? Porque acho que esse é um ponto principal para você abrir um negócio. E aí, eu acho que aqui vale a pena a gente abrir um parênteses para dizer o seguinte: não cometer o erro que a gente cometeu, porque qual foi o pensamento que a gente cometeu? A gente pensou assim, vamos abrir um lugar para ter um espaço para nós atendermos. Então, vamos juntar uns médicos e ter esse espaço. E como a gente já fala aqui em outros episódios, a gente já comentou sobre isso, a gente não estava abrindo um negócio. A gente estava abrindo um cowork para vários médicos atenderem, cada um tirar a sua produção e ponto final. Mas aqui a gente está querendo trazer a visão para vocês de que uma clínica é uma empresa e é um negócio. E antes de você abrir um negócio, quem que você vai chamar para contratar, tava brincando aqui no início, para casar com você, porque a sociedade é um casamento. Você vai casar com alguém que não tem os mesmos valores que você, né, que não tem a mesma visão de futuro que você, vai casar com alguém que não quer ter filho, outro quer ter uma família de 5 filhos. Então, isso precisa ser alinhado antes de iniciar essa sociedade, né? E por que os médicos, eles tendem a ir procurar o amigo? Por que eles acham que eles vão ir atrás do amigo para fazer essa sociedade? Porque é mais fácil, né? E o mais fácil nem sempre é o mais certo. Não é o mais certo. Porque Exato. Você conhece há mais de 10, 15 anos, você sabe da trajetória dele, da formação médica dele, você admira o trabalho dele, você confia no trabalho dele, na conduta, mas por trás existem outras coisas extremamente importantes que precisam ser olhadas. Mesmo porque as dificuldades vão surgindo e você vai conhecer realmente essa pessoa a fundo depois que você vai passando por essas dificuldades. Eu falo que a gente conhece, dê poder para ela, né? A gente conhece as pessoas quando a gente dá poder para elas, né? Exatamente. Então tá, a gente falou que o que a gente fez, né? Vou dizer o que a gente fez e como a gente faria hoje. O que a gente fez foi nós reunimos vários amigos que tinham especialidades semelhantes, construímos um espaço e num segundo momento fizemos um contrato ali de cotas e tal, e só depois de quase 4 anos nós fomos descobrir que deveríamos ter feito diferente. Então hoje você já comentou, o primeiro passo, saber se esses valores estão alinhados. Ok, esses valores estão alinhados. Essa pessoa,
ela também é médico, como eu falo aqui, médico raiz, como você vai abrir uma clínica com alguém que faz soroterapia, né, que não tem nenhuma correlação com você, é um médico que tem um conhecimento técnico de verdade, fez uma boa faculdade, tem a mesma linha de raciocínio e de tratamento que você, tem valores de honestidade, de verdade, né, de troca com você. Então, esse eu acho que é o primeiro passo, que é a escolha da pessoa com que você está casando, certo? Você comentou sobre o segundo passo, que seria a visão. Né? Você pode ter uma clínica, alguém querer ter uma clínica simplesmente para atender ali e Que é o que a maioria dos médicos fazem, fazem. porque assim, eles se formam, fazem a residência, vão atrás de plantão, vão atrás de um centro para poder trabalhar e ganhar o seu dinheiro no final do mês, né? Pelo que você trabalhou. E ele não tem essa visão, essa mentalidade empresarial. Então, todo negócio médico, ele acaba que ele começa como um coworking. Um lugar onde eu vou ganhar e vou tirar ali o meu dinheirinho no mês e não pensa que você está construindo uma empresa. Exato. E essa visão que a pessoa vai ter também precisa estar alinhada, porque, por exemplo, alguém pode querer ser uma clínica, uma empresa, mesmo sendo uma empresa, mas uma empresa pequenininha. Eu vou ter ali o meu consultório, eu e você, vamos atender ali, não vamos ter colaborador, vou ou não vou ter colaborador, vou não expandir, vou ou não para outras unidades, vou atender convênio ou não vou atender convênio, vou atender só particular ou não vou atender só particular, vou trazer prestador ou não vou trazer prestador. Como que eu vou expandir? Eu quero expandir ou não? Aquilo ali vai ser só um segundo trabalho, a minha principal trabalho é um outro local, né? Então, ok, valores, visão iguais. O que mais? Valores a gente trabalha também trabalha a questão da cultura, né? Que quando você tem uma cultura bem estruturada, que envolve também a questão dos funcionários que trabalham com você, isso tem que ser uma cultura extremamente forte, consolidada, que vai te nortear toda na tomada de decisão do que acontece, do que não acontece, quais são os seus inegociáveis. Exato. E algumas vezes você, ao escolher aquela pessoa, ela pode servir para ser seu amigo, mas ela pode não servir para ser seu sócio. Sim. E você dizer um não para um amigo de uma sociedade é, de alguma forma, você também preservar a amizade que você tem, né? Porque às vezes você vai para esse negócio com um amigo pensando, não, ele tem coisas parecidas comigo, não tem, é meu amigo, então eu vou ser sócio dele. Me diz aí quantas pessoas você conhece que já se encontraram nessa situação, né? De abrir um negócio com um amigo e com o passar do tempo a visão começa a se distanciar, a sua da dele, e acaba que você perde uma amizade e perde um negócio. Exatamente. Quantas amizades são destruídas por conta de uma sociedade? Então, essa conversa muito honesta de valor, de visão, de cultura, ela é fundamental para você preservar a sua sociedade, ter sucesso na sua sociedade e preservar aquele seu amigo. O que é muito importante é ter essas conversas difíceis no início de um negócio. Perfeito. Porque quando você coloca ali quais são os inegociáveis, o que precisa ser feito, quem vai fazer, quem entre as atribuições, como um próximo ponto que precisa ser realmente identificado antes de você abrir uma clínica. O que cada um vai fazer, vai existir um prolabore para esse sócio ou não vai existir, né? O que é permitido, o que não é permitido. Quando a gente deixa tudo de forma clara, que entra a questão do acordo de sócios, o negócio já começa de uma forma certa. Exatamente. Né? Foi diferente do que a gente viveu, né? A gente viveu um momento que a gente começou como coworking, né? Graças a Deus foi um negócio promissor, e conforme foi passando o tempo, a gente encontrou essas dificuldades que a gente esperava do outro, mas a gente não podia mais cobrar, porque não tinha isso bem claro. Então, a clareza, ela traz a segurança a longevidade de um negócio. A gente adiou conversas difíceis, né? Muito, demais! A gente adiou muitas conversas difíceis e a gente também teve perda de amizade, né? Em virtude de sociedade. Eu me coloco aqui como um exemplo, porque eu saí do nosso negócio, né? Para não prejudicar a empresa, perdi vínculos de amizade por falta de clareza,
por desalinhamento de valores. Uhum. E é isso. Eu acho que quando a gente tem bem claro tudo no papel, bem definido, acho que Consegue caminhar bem, né? Então vamos lá. Valores, já falamos. Visão, né, de futuro. Além de ter os mesmos valores que você, a visão de futuro. O terceiro ponto que a gente colocou é isso que você começou a introduzir. Sobre as atribuições, né? Então, o que a gente fez? Nós juntamos um tanto de médico, ninguém tinha atribuição nenhuma, você ficou eu era como sobrecarregada, sócia e não é que eu era sobrecarregada, mas o negócio ele começou com os médicos atendendo, eu na frente da empresa, da administração, cuidando de gestão, liderança, processo, marketing, compras, finança, pagamento médico, tudo. Todas as vertentes, todas as áreas ficavam sobre o meu controle. Com o passar do tempo, você vai vendo que o negócio ele vai crescendo e você começa a não conseguir se dedicar o tanto que você precisa para o negócio performar bem em todas as áreas. Uhum. E eu acho que um ponto que foi crucial assim, para a Vecor foi a minha saída. Uhum. A minha saída foi um desconforto de muitos sócios, causou um desconforto em muitos sócios. De pera lá, o que eu quero para mim? Qual que é a minha visão de futuro? É isso que eu quero fazer para minha vida inteira? Como que tá o nosso negócio? E nesse momento, alguns médicos começaram a aprofundar o aprendizado em empresa, em gestão, em empresa, como que é a estrutura de uma empresa. E esses meus 8 meses foi a virada de chave da clínica, para ela se tornar o que ela é hoje, né? Porque assim, como a gente está aqui falando sobre um podcast de gestão voltada para médico, a gente tem um valor muito claro hoje na nossa cabeça que se chama autorresponsabilidade. O médico hoje que tem um consultório, que tem uma clínica, ele tem que assumir esse papel também de gestão. Algo que é nosso bordão aqui, você não precisa ser o operacional de todas as etapas de uma gestão de uma clínica, mas você precisa saber supervisionar, você precisa saber do que se trata para supervisionar, para delegar. Então, é importante que o médico, desde o início, saiba que ele vai ter essa autorresponsabilidade também de gestão, junto ao negócio, independente dele atender. Né? Hoje, a gente tem essa visão clara. Claro que nem todos os sócios vão ter essa mesma maturidade de gestão, né? De quão é importante isso, porque você atender um paciente, né? Hoje a nossa clínica, você atender um paciente, você ter a sua agenda cheia, você ter a avaliação 5 estrelas no Google, você ter o paciente que volta, você ter lista de espera. Isso tudo não diz respeito somente ao atendimento que você faz em consultório, né? E é um outro episódio que nós temos aqui que é sobre jornada de paciente, que aproveito também para checar esse episódio. Mas é sobre como estamos gerindo isso para a sua agenda estar cheia, né? Então, essa visão de autorresponsabilidade do médico que está abrindo um negócio, ele não pode achar que só vai atender consulta, ou procedimento, ou fazer cirurgia. Tem 1 milhão de fatores por trás, né? Que envolvem no sucesso de uma empresa. Isso. Porque é simples você chegar e falar assim, nossa, por que a Vecor é 5.0? Tem quase mais de 2.000 avaliações no Google. É fácil? Não é fácil. Teve toda uma estrutura envolvida para a gente chegar no patamar que a gente está hoje. Né? Então, vamos lá, para o pessoal não se perder. Vou abrir uma sociedade agora, tem valor, tem visão, as atribuições. Então, o que seriam essas atribuições? O que você elencaria aí como as atribuições de uma sociedade? Quem vai ficar responsável pelo RH para fazer gestão de pessoas? Quem que vai fazer essa liderança desse time que vai cuidar ali do processo da clínica, que vai fazer o operacional, a clínica funcionar? Segundo ponto, marketing. Quem vai olhar para o marketing? Né? Quais são as ferramentas que eu tenho que vão me ajudar a mensurar meus dados de campanhas, CRM, de onde vêm os nossos pacientes, os leads novos e várias outras questões que envolvem o marketing. Financeiro. Quem vai fazer o controle e a gestão da parte financeira?
fluxo de caixa, custos fixos, custos variáveis, a receita. Quem vai cuidar da parte de faturamento? Quem que vai operacionalizar isso? Então, assim, tem várias vertentes dentro de uma empresa que precisa ter dono. E aí, esse dono, ele precisa ter um dono, porque se todo mundo é dono, ninguém é dono. Isso não é supervisionado, isso não é cobrado, né? Você precisa ter uma tarefa, essa tarefa precisa ser cumprida e ela precisa ser supervisionada. Então, quando você tem isso escrito, né, das atribuições, o que exatamente cada um vai fazer e que satisfação cada um vai fazer, né? Às vezes você vai ter só você e um outro sócio. Não somos nós que temos 18 sócios. Mas você deve satisfação, né, mensalmente, sobre o que você está fazendo, sobre as entregas, como que está evoluindo a clínica. Então, essas atribuições são fundamentais. Definir os papéis desde o início, né? E com o passar do tempo, hoje a gente, nessa virada de chave da Vecora, a gente conseguiu construir. A gente separou em 4 vertentes, né? A jornada do paciente, que ficou com a responsável técnica, a parte de marketing, que ficou com a diretora de marketing, que é você. Diga-se de passagem. A parte de administrativa, que fica todo o processo fica comigo. Toda a jornada todo o processo, desde o agendamento até o pagamento médico, fica comigo. E o diretor financeiro, que fica responsável por todo o pagamento de contas, o controle de dashboard. O homem do dinheiro. De DRE, enfim, o homem do dinheiro. É isso, a gente conseguiu dividir em quatro pilares, em 4 vertentes. Isso, e aí não significa que necessariamente nós precisamos. A gente demorou também para entender isso, né? Porque algumas coisas, que a Lê, que está aqui como dominante, uma pessoa super dominante, a gente demorou um pouquinho para entender que eu ser responsável não significa necessariamente eu operacionalizar tudo, né? Menina, isso é difícil, viu? Porque uma pessoa que é extremamente dominante, 90% dominante, fazedora, falar o não pro outro ou delegar para outra pessoa, porque na maioria das vezes quem aí tem perfil dominante sabe que você acha que você faz melhor que todo mundo. Então, você desenvolver isso de delegar pro outro também é importante, né? Exato. E não necessariamente precisam ser 4 pessoas, né? Você começa um negócio, você e sua secretária, e você vai tendo o controle de todo o processo, vai desenhando, e conforme você vai crescendo, você vai delegando e vai ampliando a sua equipe. Ou se você vai ter com o futuro, ou vai ter uma pessoa, ou você faz faturamento, ou vai ser outra faturista, ou se você faz a parte de financeiro, se você tem um BPO, com o passar do tempo que você vai crescendo, e às vezes nem se você precisa crescer muito. Eu acho que no nosso caso, um erro que talvez a gente tenha cometido é essa questão financeira de BPO. Acho que a gente demorou bastante para ter isso, né? Porque a gente ainda ficava fazendo muita coisa à mão, né? Sim. Então, hoje a gente conseguiu ter uma ferramenta que nos ajuda ao controle de todo o processo, principalmente financeiro, e o BPO ele vem com a ideia de te tirar a sobrecarga, né, de trabalho ali, de fazer conciliação. E eu acho que para mim o BPO caiu no colo. Como uma bênção. Uma bênção. Uma coisa que é importante. Aí, ok, delegamos as atribuições, o próximo passo seria claro, né, gente? Desde aí a gente está falando dos erros que a gente cometeu. Toda sociedade vai ter um contrato. Isso é um contrato de sociedade, que é uma coisa que vai dar as cotas, tudo isso. Mas além desse contrato, existe um acordo de sócios. E o que seria esse acordo de sócio? No acordo de sócio é onde estarão todos os inegociáveis, o que pode e não pode acontecer ali dentro, o que se permite, o que não se permite. E é onde precisam estar as regras. E regras claras, o negócio tende a ser sucesso. O que não fica claro, com certeza pode ter brechas de causar qualquer discórdia entre um sócio e outro. Porque se você tá ali descrito, não, você não pode ir mudar para os Estados Unidos e ficar lá e sem atender só. Se isso tiver descrito e a pessoa vai,
e ela perde essa sociedade, ou ela perde aquela cota, isso já estava escrito anteriormente, né? Tudo está acordado anteriormente de como São vai funcionar. cláusulas que precisam ser bem estabelecidas. Vou dar alguns exemplos. A questão de mudança de cidade. Você vai tirar férias. Você pode tirar 30 dias de férias? Não pode, né? Você pode deixar de atender ali 30 dias. Eu tenho tantas cotas, eu posso atender todos os dias na clínica, eu posso atender todos os períodos. Eu vou Eu tenho ocupar direito a um número de isso, eu tenho direito a um número de períodos ali que eu posso atender. Eu posso atender paciente de 10 em 10 minutos, é isso que a clínica permite isso? É o que a clínica quer? Eu posso ter prestador, não posso ter prestador, Isso, né? eu vou ter todo mundo que vai atender vai ser sócio? Não, eu vou colocar prestador para atender. Eu posso fazer exame, não posso fazer exame? Qual vai ser a porcentagem de repasse para cada médico? Ah, não, eu posso tirar 100%, não, eu vou tirar 50%. Isso é tudo dentro do acordo de sócio. E há algumas coisas que são, assim, imprevisíveis. Por exemplo, você é casada, o seu cônjuge falece ou fica doente, acontece alguma coisa. O que se faz com essa cota? Para onde que vai essa cota? Como é que é vendida? Tem que ser comprada? Você pode vender para outra pessoa que não seja o grupo de sócios? Então, a clínica ela tem prioridade em comprar essas cotas primeiro? A clínica como empresa? Isso. O nosso objetivo aqui não é ter um juridiquês, né? Não é ter um juridiquês para vocês todos os passos. É dizer sobre os erros que a gente cometeu, foi algo que a gente não fez, né? No início, inclusive, é algo que nós estamos trabalhando nesse momento que você está vendo o podcast, que nós estamos gravando esse podcast aqui no dia 27 de março de 2026. Tá certo? Tá. Isso. 27 de março de 2026. Então, nesse momento, nós estamos na finalização do nosso acordo de sócios. Isso depois de 6 anos, né, de uma sociedade, algo que deveria estar acordado antes, mas como a gente já contou um pouquinho aqui da nossa história, nós também fomos um co-work que no segundo momento viramos realmente uma empresa e estamos agindo como tal. Porque é muito difícil, só uma observação, você mudar o que já está acontecendo no meio de um processo, né? Então, já acontece muitas coisas e aí você resolve fazer o acordo de sócio, colocar isso como regra, mas não dá mais para voltar atrás, porque já funciona desse jeito, então é complicado. Então, quando as regras elas precisam ser estabelecidas antes de você montar o seu negócio. E aí, por isso que é tão importante ter o primeiro passo, não pular etapa. Por isso que essa coisa do valor com quem vai ser o seu sócio é fundamental. E ter a mesma visão de futuro também é fundamental. E para que essa quarta etapa, né, que a gente falou sobre valores, sobre visão, sobre atribuições, e a quarta etapa que seria um acordo de como vai funcionar, fica tudo mais fácil. Você tem o mesmo valor, você tem a mesma visão, o acordo fica mais fluido, né, em colocar isso no papel. Mas mesmo aquelas pessoas que você passou por essas etapas anteriores, têm valores semelhantes, têm visões semelhantes, isso precisa estar descrito. Está escrito no papelzinho. Com certeza. Então, um outro exemplo, por exemplo, de que precisa estar no acordo. Um sócio, ele quer reinvestir o dinheiro do lucro na clínica. Ele quer fazer a clínica crescer. Não, o outro quer aumentar a retirada. Quer que aumente o dividendo dele. Então, são visões distorcidas do negócio. Então, quando você tem claro, a gente isso pode, isso não pode. Então, e isso aí, por exemplo, é uma visão. Eu conheço colegas médicos, né, que são empreendedores de sucesso na área médica e que os primeiros 3, 4, 5 anos da clínica não tirou nada daquilo, reinvestiu tudo, né? Porque essa é uma visão de futuro, de como você quer encarar aquele negócio, né? E isso estava acordado desde o início. Olha, nós não vamos tirar nada daqui. Tudo que for sendo produzido vai ser reinvestido. Claro que aí a gente está falando em outra situação. Pessoas tinham outras fontes de renda e o objetivo era ter a longo prazo aquela empresa como algo que fosse a renda primária, né? Sim. Mas para isso, durante anos, só reinvestiu no negócio. E se você já tem isso definido desde o início, né? Agora que a gente ficou no meio do caminho, né? Tendo discussões, tendo reavaliações a respeito disso, e isso poderia ter sido definido. Mas aqui também, nós não estamos nos lamentando, né, Lê? Não, isso serviu como uma experiência, isso serviu até para a gente estar falando aqui com vocês. Como esses dias eu também participo de um grupo, né, de médicos, e estava uma das sócias
uma do grupo que eu participo, ela comentando, ela tem uma sócia, e aí essa sócia, vai sair por questões dela, desalinhou as visões que cada um tem de futuro, e ela não consegue não estava conseguindo manter aquela operação diante das despesas que ela passaria a ter sozinha. E aí ela estava comentando no grupo que ela estava pensando em chamar tal pessoa para a sociedade. E aí, como eu tenho toda essa experiência com sociedade, aí eu falei assim, fulano, deixa eu conversar com você um pouquinho, porque assim, eu acho que você está buscando a sociedade pelo motivo errado. E tudo bem você, né, não querer fazer uma sociedade, porque você precisa juntar grana para fazer aquele negócio. Mas antes do dinheiro, você tem que pensar nos valores e na visão que aquela pessoa tem sobre o negócio. Porque porque se você está indo atrás só do dinheiro, isso vai dar problema lá na frente. Né? Isso, no futuro, ele vai dar problema. Como aconteceu com a gente. Porque, no final das contas, a gente teve uma visão de juntar, era juntar forças de dinheiro. E da Exatamente. operação em si. Não foi uma conversa que a gente sentou, olha, nós queremos construir a maior clínica de cardiologia que o Distrito Federal já teve, que o Estado já teve, que o Centro-Oeste já teve. Para isso, nós vamos... Não. A gente falou, olha, queremos ter um espaço para atender, vamos juntar dinheiro. Mas eu não tenho como construir essa clínica completamente sozinha, porque eu vou investir em reforma, vou investir em aparelho, blá, blá, blá. Então, vamos juntar uma galera. Quanto mais gente, melhor. Dá mais segurança. Dá mais segurança quando você tem várias outras pessoas junto com você, né? De grana, né? Se cair, vai ser pouco, entendeu? O tombo vai ser menor. Mas aí a conversa que eu tive com ela foi de tal nível que eu falei o seguinte: você vai ter essa conversa, tem essa conversa com ela sobre os seus valores, sobre a visão, se tá certinho. Qualquer coisa, amiga, você pede um dinheiro emprestado no banco. Exato. E você paga depois. É esse nível de conversa. Porque se essa pessoa não está totalmente alinhada com você, vai dar problema. Vai dar problema. E mesmo quando tá alinhada, ainda pode dar problema. E aí, enfim, ok, falamos sobre os 4, né? E o último passo que a gente já falou sobre todo negócio ele precisa ser olhado e reavaliado, né? Acho que essa questão de você rever, repensar na sua visão de futuro sempre, a cada ano, eu tô indo pro caminho certo? Porque assim, ter uma visão de futuro, aonde você quer chegar, às vezes você muda a rota. Claro. Né? Às vezes você muda e você precisa reavaliar sempre. Estou no caminho certo? É esse realmente o meu propósito? Ou eu quero seguir por aqui? Não, acho que com essa sociedade não está alinhada ao que eu quero, então você sempre está reavaliando. E nesse último pilar aí que você está falando, sobre reavaliação, entra algo que muita gente tem medo, que são conversas difíceis em algum momento. Eu acho que todo o incômodo que surge numa sociedade, que você passou pelos passos certinhos e ao longo da jornada você começa a se desalinhar, é importante que você tenha essa conversa. Uma conversa que pode fazer com que você desfaça essa sociedade, né? Ou uma conversa para realinhar os eixos. Eu gosto de comparar muito empresa com família. Eu acho que casa muito isso. Eu acho que é uma coisa assim que não tem como separar. Você imagina você num casamento que tem um casamento de sucesso, sem ter, às vezes, umas conversas difíceis com seu marido? Não, sempre precisa, né? Então, e às vezes a gente fica com medo de ter essas conversas difíceis pelo caminho que vai acontecer, vai para onde a conversa vai levar, né? Mas a gente precisa. Exato, e essa reavaliação é alguns momentos dessas conversas difíceis. Eu acho que a gente ainda a gente consegue ter conversas difíceis, como o nosso caso é um caso muito atípico, que nós somos muitas pessoas, né? E aí a gente começou e foi realinhando, a gente consegue ter conversas difíceis entre nós, mas ainda não é uma coisa que a gente consegue ter com todos, né? A gente ainda está alinhando essa rota e verificando qual é o melhor caminho, porque não foi desde o início alinhado esse tipo de conversa. Mas eu lembro, o Eduardo não está aqui, mas teve uma vez que eu fui fazer eu e o Eduardo, a gente entrou em sociedade, eu entrei em sociedade como investidora de um negócio,
E aí, junto com ele e minha irmã. Então, um negócio de família, né? Então, se acabasse o negócio, acabava a família também, né? Mas eu acho que o Eduardo ele tem uma maturidade grande, assim, do ponto de vista empresarial mesmo, porque isso de falar. Olha, ele falou no início desse negócio, ele falou assim: ó, vai ter um momento que às vezes a gente vai ter que tomar uma decisão, alguém vai ter que tomar uma decisão. Eu vou falar, sou eu e ponto. Eu vou falar, a resposta final é essa. Ok, tá todo mundo de acordo? Vai ser assim. Porque às vezes você fica, né? Ah, não, Você não tem que conversa, jogar pra você, jogar pra né? você. Então eu vou jogar a responsabilidade e falar, é isso. Então, seria o último pilar que a gente colocaria aqui dos erros, é essa reavaliação. E essa reavaliação se faz através de conversas difíceis, né? Em alguns momentos difíceis, vendo, estamos caminhando mesmo para o mesmo lado. E a vida muda, né, gente? Às vezes você começa um negócio, você era solteiro, você não era casado, você não tinha filhos, surge alguma doença, surge algum imprevisto de família, surge uma vontade do teu marido, ou um trabalho do teu marido ou da tua esposa que vai para outro lugar. E isso tem que ser conversado, né? É até um treinamento que a gente estava falando lá com as meninas sobre comunicação, né? E essa comunicação, um dos pilares que a gente coloca da comunicação VECOR é confiança, né? Sim. E é você ter uma confiança entre essas pessoas, entre seus sócios, para que você tenha em alguns momentos essas conversas que vão ser mais difíceis. Não, e tá tudo bem de às vezes você retroceder e trocar o caminho. Não existe o certo, não existe nem o que é certo, né? Não tem uma receita de bolo. Você vai errar, você vai acertar, você vai aprendendo com os erros, que foi o que a gente fez, né? Isso. E aí, se por acaso você, hoje em dia, não fez, não vai, já começou a sociedade e começou da forma como a gente começou, que foi de uma forma, na nossa visão, incorreta, né? Na nossa visão, não. É uma visão incorreta. Sendo bem clara, foi uma visão incorreta. Eu acho que o importante é você não persistir no erro, né? Eu vi o Flávio Augusto falando falando num podcast que ele falou assim, como foi, gente, que ele falou? Ele falou alguma coisa assim, ele bateu no peito e falou que ele ia montar uma sede de um negócio, por prepotência, falou, eu vou bancar, é isso e ponto, nós vamos fazer assim. Mas ele falou, mas eu não fali por orgulho. Porque, apesar dele ter feito aquilo, batido no peito e falado, eu vou fazer esse negócio que ninguém concordava. Né? Foi prepotente. Ele falou, eu cometi um erro por prepotência, mas eu não fali por orgulho, algo nesse sentido. Então, ele, apesar disso, se você está nesse meio do caminho, vá e faça como a gente, né, Ale? Em algum momento desperte isso, saiba que o que você tem é uma empresa e esses passos precisam ser reavaliados. E aí, a partir do momento que você reavalia esses passos, você vai verificar se você vai continuar ou não com essa sociedade, né? Com certeza. Então já falamos muita coisa, né? Eu acho que você tem alguma coisa aí mais, Lê, pra gente fechar, para dizer qual o passo a passo aí nessa... Não, acho que é isso. É isso. Então vamos só resumir. Primeiro passo, alinhe os seus valores. Segundo passo, tenha a mesma visão. Terceiro passo, tenha cargos e atribuições muito bem estabelecidos. Quarto passo, coloque isso no papel, tenha um contrato, acordo de sócios, tudo bem estabelecido. E o quinto passo, reavaliações com conversas difíceis ao longo da sua jornada. E não tenha medo de falar não pro seu melhor amigo. Que te chamou para uma sociedade, Sim, talvez, né? Porque eu posso te dar certeza que você tá preservando o seu emocional, tá preservando a sua amizade. Com certeza. É isso, gente. Eu espero que isso tenha ajudado vocês a não cometerem algum erro nessa sociedade ou rever os erros que cometeu e realinhar. Aí eu tenho que pedir aqui, fazer todo o trabalho do youtuber, né? Você que tá vendo esse vídeo, se você gostou desse episódio, pega esse episódio, manda naquele grupo de faculdade, manda naquele grupo de sócios que talvez está querendo dar um toque lá para os sócios, né? E falar assim, gente, a gente precisa conversar, precisa fazer esses passos aqui que o Pace orientou a gente, vamos rever isso. Curta, compartilha, faça um comentário, comente alguma coisa no podcast, isso ajuda a gente a
mandar esse episódio atingir mais pessoas e pode colocar aí sugestões de temas, porque a gente vem aqui, se a gente conversa sobre o tema, a gente chama convidado para falar sobre o tema, estamos aqui disponíveis. E quem quiser curtir mais a respeito desse assunto, vai lá no nosso Instagram do Pace. Instagram do Pace. Pace _gestão. Underline gestão. Esqueci o Instagram. Pace _ gestão. Também tem o meu Instagram, que eu converso um pouquinho lá. Eu sou cardiologista, né? Para quem não sabe, mas doutora Yara Aguiar. Falo de gestão, falo do cardiologista, falo de doença do coração. É uma beleza. É um pouquinho de tudo. E o meu é a Lenouac. Eu falo de viagem, eu falo de comida, de receita, eu falo de gestão, e é isso. Eu compartilho lifestyle, o meu dia a dia. Então, curta lá. Mais uma vez, obrigada e até o próximo episódio. Até a próxima, um beijo.